Vamos à palavra do Senhor. Hoje nós iremos ver um salmo. É um salmo de romagem. Que isso, pastor? Ou de peregrinação. É o que nós fazemos aqui nesta terra, né? Nós estamos de passagem. Nós peregrinamos aqui, né? E nós manifestamos o Senhor na vida um do outro. Então esse salmo fala de peregrinação. E ele é bem curtinho. Ele tem somente 3 versículos. Ele é um dos salmos mais curtos da Bíblia. Ele não é o menor. O menor é qual? A turma da manhã estava bem mais afiada. A turma da manhã estava bem mais afiada. Responderam assim, ó, pum. Qual que é o salmo mais curtinho da Bíblia? São só 2 versos. 117. E o que nós vamos ver hoje é o 133. Ele só tem 3 versos. Amém? Eu estava pensando em pregar sobre o 119 num dia só, mas aí eu acho que não dá certo, né? Salmo de número 133. Eu vou ler hoje na minha versão da NVI, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Oh, glória! É para sempre. Que promessa linda! Para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra bendita, eficaz, que penetra e sonda os nossos corações. Obrigado por esse salmo escrito por Davi, tão curtinho. Que o Senhor seja conosco e o teu Espírito nos oriente, dirija os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é prosseguindo em comunhão. Prosseguindo em comunhão. E uma das coisas mais desafiadoras da nossa vida, ou na vida, é justamente esta ideia de nós andarmos juntos e termos comunhão. Isso é desafiador para nós, seres humanos. É só nós formarmos uma equipe ou um grupo maior e realizarmos algo juntos, não é? E será uma experiência que potencialmente poderá rachar a equipe. Ou pode acontecer que no meio da caminhada, no meio da dificuldade, nós nos unirmos mais ainda e nós experimentarmos uma comunhão maravilhosa juntos. Eu fico com a segunda parte. A segunda é mais interessante, não é verdade? Este é o maior desafio de uma turma que caminha junto. Será que vai ser possível manter a comunhão, a harmonia durante todo o processo de um grupo tão diverso, de histórias tão diferentes, né? Nós temos histórias diferentes aqui. Se cada um de nós levantarmos a mão e começarmos a falar, cada um de nós terá uma história diferente para contar, não é? De gostos diferentes. Nós mesmos, eu citei alguns exemplos de manhã e vou citar de novo, temos divergências até com o som, não é? Da igreja, se é mais alto, mais baixo. Uns gostam mais alto, outros gostam mais baixo. Estava falando ali que o técnico de som, agora há pouco, ali no fundo, não é? Temos divergências do ventilador ligado ou desligado, né? No nosso janeiro, que é um janeiro quente, aquele janeiro de praia, nós ligávamos e tinha uns irmãos que costumeiramente sentavam só aqui no meio. Aí ligou o ventilador, ele correu lá para o lado do ventilador. E outros, vieram para o meio. Temos até nisso essas divergências,
né? Na escolha de músicas, na escolha de música, na escala do serviço ministerial. A gente não consegue concordar direito às vezes, não é mesmo? Então, como é possível viver em harmonia, em união com os irmãos? E a gente olha para este salmo aqui e a gente fica até meio desconfiado. E a gente fica pensando, será que Davi nunca participou de uma reunião de igreja? Será que Davi nunca teve numa assembleia para escrever isso? E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós enxergamos que sim, ele sabe como é duro, como é difícil caminhar em união. E esse é um problema básico, não é? Esse é um problema básico da comunhão, da vida em comunidade, de um casamento, de uma família. Nós somos um bando que reagimos pecaminosamente uns contra os outros. Nós somos assim. Quando há divergências, a nossa reação é reagir pecaminosamente contra o nosso irmão. E eu sei que você que está aqui já experimentou a dorzinha chata ou a dorzona insistente da comunhão quebrada. Talvez até mesmo a ideia de vir à igreja seja algo difícil para você. Você tem algumas resistências com relação a isso, porque teve experiências do passado que te marcaram muito nesse sentido. E a gente continua insistindo em alimentar esta dor. Mas hoje este salmo vai nos ajudar a vermos honestamente o que a Bíblia fala sobre este assunto. O que a Bíblia não tem? A Bíblia não tem uma visão romântica, uma visão irreal do que é a vida em comunidade. A Bíblia não nos mostra isto, mas que ela aponta para a glória do que é a vida em comunidade. A Bíblia sempre vai apontar para a glória do que é a vida em comunidade. Ela nunca vai esconder, ela nunca vai romantizar, mas ela vai apontar para algo maior, que nós estamos na mesma caminhada. Todos nós que cremos em Cristo, nós estamos nesta mesma caminhada, rumo à Nova Jerusalém. E que nós devemos caminhar junto com os nossos irmãos de sangue do Cristo. E estes reais relacionamentos, eles são desconfortáveis, sim. A nossa relação um com o outro, às vezes, sim, traz desconforto, porque nos expõem, porque nos esticam, mas nos ensinam e muitas vezes nos salvam. Muitas vezes nos salvam. Relações que nos desafiam mais do que nos confortam. Quando nós cantamos aqui que neste lugar há perdão, né? Mas neste lugar há confronto. O perdão é cruz. A cruz nos perdoou. Aqui neste lugar nós somos confrontados com o nosso pecado. Né? Onde nós somos perdoados com os nossos pecados foi na cruz do Calvário. A igreja nós caminhamos e nós somos confrontados com o nosso pecado. Então aqui nós somos desafiados, muito mais do que confortados. É sobre um amor que significa entrega, servir, chorar e mesmo assim permanecer. Eu permaneço. Relação com o próximo nem sempre é sobre perfeição. Nem sempre é sobre perfeição, mas é sobre redenção. É sobre redenção. A nossa relação com o nosso irmão ou com os nossos irmãos não vai ser nunca perfeita, mas ela sempre será uma relação de redenção. Assim como Cristo faz nas nossas vidas. Davi enfrentou épocas muito turbulentas
no seu reinado. E teve uma época em que o próprio filho dele, de Davi, tentou matá-lo, queria matá-lo. E ele teve que fugir. Teve momentos de brigas internas no coração de Davi, né? Os salmos de Davi, eles ficam bem claros com relação a isso. E teve muitas brigas, muitas guerras externas. Então, se tem um cara que talvez pudesse falar assim, comunhão é um negócio difícil, crente é melhor longe, este seria Davi, porque ele viveu isso. Aliás, ele mesmo foi uma figura que causou muito, mas muito dano, até a sua própria família. E é muito interessante porque este salmo e outros eram salmos usados como peregrinação, como romagem, para cantar no caminho de Jerusalém. Eles iam cantando a caminho, louvando ao Senhor no caminho de Jerusalém. E como nós, não é? Muitas vezes é como nós, quando nós saímos de viagem, nós temos aquelas nossas playlists particulares, não é verdade? Nós temos as nossas playlists. Talvez alguns de vocês tenham aquela música preferida, que é só ligar o carro, é aquela. Porque as rádios hoje está meio complicado de ouvir música cristã. Então a gente põe a nossa playlist, aquela música que nós achamos bacana, que engrandece e apontam para o Senhor, e a gente vai ouvindo aquela música, e a gente pega a estrada, quando sai de viagem. Nós mesmo, lá em casa, nós temos a nossa playlist. Tem a playlist para dentro de casa, tem a playlist quando nós saímos para uma viagem curta, quando uma viagem longa, sempre tem a nossa playlist. Mas não é minha, é delas, né? Eu apenas vou escutando. Eu só escuto. De vez em quando, é raro, mas de vez em quando elas permitem que eu conheça, por favor. Tem aquele pessoal que uma vez por ano faz aquela peregrinação, não é? Aquela peregrinação. Eles faziam muito isso, eles faziam essas romagens para participar das festas, das cerimônias do tabernáculo, e eles iam cantando esses hinos. E vocês acham que na viagem era fácil? A viagem daquele povo de Israel, tudo junto, peregrinando, cantando. Você acha que era tudo mil maravilhas? Será que tinha problemas ali? Você acha que existia brigas entre eles para ver quem ia sentar na janela do camelo? Ou interferindo, encostando na área que é do outro e falando, você está ocupando o meu espaço. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o cabeça disso aqui. É do meu jeito. Será que tinha isso? Será que existia picuinhas entre eles, inveja, orgulho? Será que tinha cara virada, falta de perdão, fofoquinhas? Você acha que alguns falavam assim, vamos dar uma parada, porque tem irmãos assim, né? Dá aquela parada, vamos orar um pouco, vamos contemplar a natureza. Tem irmão que é assim. E assim é a caminhada mesmo. Aí aqueles outros falam, não, eu já estou atrasado, eu estou com fome, nós temos que chegar no nosso objetivo, vamos embora, vamos caminhando, vamos rápido, né? Citei um exemplo hoje de manhã, eu e a Dani, nós saímos fazer um pedal, estamos retomando a pedalada, e nós fomos lá para o caminho do vinho, as colônias para lá, pedalamos bastante, né? E ela é daquelas que quer parar, né? Contemplar a natureza.
tirar fotinha. Eu já quero chegar no objetivo, né? Eu vim aqui para pedalar. Mas eu estou entendendo, parando para tirar foto. E ela também está entendendo que a gente tem que pedalar para chegar em casa rápido, porque tem coisa para fazer. Você acha que era fácil para eles? Não era. Não era nada fácil. Davi provavelmente escreveu este salmo numa das épocas de paz do seu reinado. Talvez no início dele, nós não sabemos, onde ele exalta a união e a comunhão aqui do povo, mas sabemos que nem sempre foi assim. Já começou o reinado, né, com aquele tumulto com Saul. Depois veio o tumulto com Absalão e tantos outros na caminhada, porque a Bíblia não esconde a dificuldade, ela não mascara as coisas. A Bíblia é clara do que é comunhão, do que é a comunhão dos santos. Talvez você ouça falar em comunhão, ou está ouvindo eu falar aqui e está aí pensando, quem diz isso é porque não sabe o que eu estou passando, ou o que eu vivi. Amado, a Bíblia sabe, o Senhor sabe o que está se passando. A Bíblia não é ingênua em relação a isso. Grande parte de nós cristãos já fomos feridos no contexto de comunhão. E todos nós seres humanos, já fomos feridos em relacionamentos. Pergunte para um marido e mulher, um casado, se já não foi ferido no seu relacionamento. Todos nós. E isso por vezes nos faz querer evitar novas dores. Nós não queremos sentir a dor novamente. Evitar situações que possam nos expor novamente. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus. O que a Bíblia fala sobre isso? Com a instrução bíblica sobre isso. Porque Deus fez homem e mulher para viverem em harmonia. À medida que fosse enchendo a terra, iriam disseminar essa harmonia para todas as gerações. Porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos, mas para vivermos em união, em unidade, em comunhão. Se não estamos, e preste atenção aqui, isso aqui mexeu muito com o meu coração, quando o Espírito testificou isso em mim. Se não estamos dispostos a viver como o Senhor diz, como a palavra diz, também não estaremos prontos para vivermos com Ele. Se não estamos dispostos hoje a vivermos como a Bíblia fala aqui para vivermos, nós não estaremos prontos para vivermos com Ele. Porque a vida cristã não é baseada na queda, amado. Ela é baseada na redenção, na vida em Cristo Jesus. Aquilo que Ele está fazendo em nós. Não foi só a cruz nos salva, nos liberta, nos perdoa, mas uma vida com o Senhor, de uma caminhada de santificação, é uma vida que está sendo redimida em Cristo, e isto é por toda a vida. O Senhor redime a nossa história, passada, presente e futura. Isso é redenção. Então, os nossos relacionamentos como cristãos, eles não podem estar baseados na queda do homem caído, mas do segundo Adão, Jesus Cristo, numa vida redentiva. Então não existe escolha errada para quem decide amar certo. Se você decidiu amar certo, não há escolha errada, independente das circunstâncias, porque o amor real começa onde termina a nossa fantasia de amar.
O amor real em Cristo Jesus. A vida em comunidade, ela é uma necessidade criacional. Criacional. Ninguém foi feito para ser um ermitão, ser sozinho. Porém, por causa do pecado original, a vida mudou de maneira radical. Onde haveria só harmonia, só cuidado mútuo, passou a haver egoísmo, interesse próprio, inveja, desrespeito, solidão, mal entendidos, por causa do pecado original. É que a vida em comunhão não ficou fácil. Mas a nossa vida não é baseada nisso de um cristão, mas na redenção. Na redenção. Não é nada fácil a nossa caminhada. Primeiro, porque queremos as coisas do nosso jeito. Nós queremos as coisas do nosso jeito. E alguns são obstinados nisso, cegos nisso. Segundo, é que todos nós temos preferências. E nós temos gostos diferentes. Gostamos de coisas diferentes. Mesmo pessoas que nós amamos, a quem amamos. Por vezes nós não queremos servi-las, não queremos nos desgastar por elas. Nós queremos sim ser servidos. Ainda mais quando nós estamos numa posição, parece às vezes, Deus nos coloca em posição até às vezes mais elevada, para testar o nosso coração. Aí nós nos sentimos o tal, não é? E grande parte dos problemas somos pecadores que reagimos mal. Temos reações pecaminosas. E nós precisamos olhar e enxergar, mesmo com muitos problemas e fatores externos, nosso maior problema continua sendo, o maior problema continua sendo eu. Precisamos olhar para dentro do nosso coração, para dentro de nós. Porque nós reagimos de maneira pecaminosa, sentimos pena de nós mesmos, perdemos a fé, duvidamos da palavra de Deus, das promessas do Senhor, muitas vezes não queremos perdoar, aplicamos a nossa própria justiça, paramos de ter esperança, ficamos amargurados, indolentes, e não vemos o que Deus está realizando em nós. Na realidade, nós não aceitamos o que Deus está fazendo. Esta questão triunfalista não é só uma questão de vitórias. É muito mais profunda, é muito mais enraizada nos nossos corações. E nós nem percebemos. Muitas vezes as situações de convivências difíceis são causadas pelo outro, sim, mas elas são agravadas pela maneira que nós reagimos aos problemas relacionais. Então, quanto mais próximos, mais a gente se mostra, mais a gente revela o nosso coração, o nosso pecado, os nossos problemas diversos. A Bíblia nos dá exemplos de dificuldades de convivência. Até entre os discípulos de Jesus, às vezes tinha dessas, não tinha? Entre os discípulos, os mais próximos. Certa vez, 10 ficaram bravos com 2. Lembram dessa história? 2 foram fazer um pedido especial para Jesus. E 10 ficaram muito bravos. Procura lá na Bíblia onde está essa historinha. Vou dar uma dica, eu dei para o pessoal da manhã, está nos evangelhos. Como Paulo e Pedro,
né, que tiveram aquela discussão fervorosa, Paulo e Barnabé, por causa do irmão João Marcos, ou Marcos. A história da igreja é cheia destes momentos. É cheia desses momentos. Parece aquele início primário, aquele início de quinta série. E à medida que vamos sendo refinados pela palavra de Deus e no ensino do Espírito Santo, nós vamos enxergando e vivendo esta vida redentiva, reconciliados agora com Deus. Ele nos outorga, Ele nos dá autoridade para o ministério da reconciliação. Todo cristão tem esse ministério. É um ministério que é para todos, diz a palavra, para todos que são nascidos em Jesus. Reconciliação. E às vezes nós viramos a nossa carinha para o nosso irmão. Paulo, no começo, fez isso, resistiu a João Marcos, mas lá no final da vida, depois que ele foi refinado pelo Senhor, lá em 2 Timóteo 4,11, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: me chama Marcos, me chama João Marcos, pois ele me é de grande auxílio. Reconciliação, perdão. Às vezes a gente vê essas coisas na Escritura ou na história da igreja e nós ficamos meio surpresos. Talvez você sofra com isso quando você vai se aproximando de uma igreja. Em geral, este movimento, ele acontece da seguinte forma: você começa a ir numa igreja nova e acha tudo muito maravilhoso, o povo super legal, este povo é crente, esse povo é bom, todo mundo me trata bem, estou sendo acolhido, e isso é muito bom, e tem que ser assim mesmo, queridos. Só que aí você vai caminhando, você vai se aproximando, se torna membro daquela igreja, vai conhecendo as pessoas mais de perto, aquele pessoal mais de perto, só que aí você vai enxergando com a sua lente, não com a lente de Cristo, com a sua lente. Achei que esse pessoal era diferente, mas também é bem complicadinho. Aí eu não enxergo que eu também sou esse complicadinho que tem que ser transformado. Sabe, amados, nós somos bons em mascarar as nossas insatisfações com Deus em insatisfações com os nossos irmãos. É muito interessante isso. Nós somos bons em mascarar as nossas insatisfações com Deus em insatisfação com o nosso irmão. Muitos falam que estão saindo do povo de Deus, abandonando a fé, porque foram machucados, porque foram maltratados, mas o problema real é com o Senhor, com aquilo que os nossos corações esperavam de Deus, e com o que correspondemos a este Deus. Então nós precisamos tomar cuidado nisso. Cuidado quando você escutar por aí que pessoas saíram machucadas por causa disso ou por causa daquilo. Muitas vezes só querem parar de ouvir o Evangelho, a palavra que corta a nossa alma e requer de nós renúncia e uma mudança do nosso coração. É mais fácil colocar a culpa no próximo. É muito mais fácil colocar a culpa no próximo. Às vezes a gente se esconde atrás da desculpa, da comunhão, mas o nosso problema é com o Senhor. É com o Senhor e com a sua palavra. Então nós precisamos sempre
examinar o nosso próprio coração. Colocar à prova diante do Senhor o nosso coração. Nesta caminhada de comunhão, é sempre bom lembrar, né? Eu gosto muito disso aqui, da analogia da Arca de Noé e da igreja. Quem conhece essa analogia? Da Arca de Noé e da igreja. Que a igreja, às vezes, é como a Arca de Noé, não é? A igreja é como a Arca de Noé. Tem confusão, um monte de confusão, é barulhenta, aleluia, ela é barulhenta, mas tem sujeira também, e ela precisa ser limpada, porque tem sujeira, tem palmeirense, tem porquinho, né, Milton? Tem porquinho que suja tudo, o ambiente. Mas tem gambá também que precisa tomar banho. Tem rinoceronte na sala de cristal que quebra tudo. Tem cobra de língua afiada. Tem macaco baderneiro. Mesmo assim, é melhor estar dentro. Mesmo assim, é melhor estar dentro. Porque fora é justiça, é ira de Deus. Dentro, com todo o barulho, com toda a confusão, é graça de Deus. É graça do Senhor. É salvação do Senhor. Porque a vida em comunidade, ela é assim, barulhenta, mas é boa e desejável diante daquele que controla e protege os seus. É Ele que cuida de nós. O tempo todo Ele cuida de nós. Não se sinta abandonado, meu irmão. Deus conhece o teu coração, o teu anseio, as tuas lutas, o teu choro. Deus conhece, Deus sabe. O Salmo nos mostra isso. Que a vida em comunidade pode ser boa sim, pode ser agradável sim. Parece que muitos são alérgicos ao relacionamento, a se envolver, talvez por essas experiências ruins. Mas o Salmo, ele nos indica que a vida cristã em comunhão é algo desejável, amável. Diz que a comunhão do povo de Deus é como óleo que desce da barba de Arão. É muito interessante isso daqui, pensar nessa imagem. Talvez algum de vocês deu aquele arrepio da barba toda melecada de óleo e descendo na gola. Já imaginou isso? Mas precisamos entender isso daqui. Para alguém se tornar sacerdote, era necessário que houvesse uma cerimônia em que ele era ungido com óleo sobre a cabeça. Está lá em Êxodo 30 isso e outras passagens. E esse óleo, ele era bem perfumado. Perfumado. Não era aquele óleo de canola velha que você usa para fazer as suas frituras. Não era. É um óleo perfumado. E qual a ideia aqui? A ideia é que esse símbolo de unção, do derramar do óleo, era algo que se espalhava e perfumava e chegava em toda parte e espalhava por todos os cantos, por todo lado, o bom perfume. É Deus agindo, é Deus trazendo essa unção, derramando essa unção, esta bênção, é algo que vem de Deus, esse derramar, esse espalhar, e pega em todo mundo, é para todos. A comunhão e a harmonia do povo do Senhor são assim, é um óleo que vem de Deus. Vem de Deus, e você sendo parte do povo, se você está debaixo disso, é algo bom, é algo que se espalha e perfuma a vida, uma verdadeira unidade na diversidade, por meio do óleo do Senhor derramado sobre
nós. A única maneira de você ter unidade com gente tão diferente de você é se todos nós estivermos assim, debaixo desse óleo derramado sobre nós, que se espalha, que vem do Senhor e desce pela barba e vai para a gola e permeia tudo, permeia todos. A única maneira de nós experimentarmos real comunhão é se nós estivermos em torno daquilo que é inextinguível, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque Ele é o centro da comunhão. Quando nós começamos a viver uma comunhão que é baseada em olharmos para o centro, Jesus, e não nas coisas secundárias, aí as coisas começam a se ajustar, começa a ficar bom, começa a ficar agradável, desejável. A verdadeira comunhão existe quando nós estamos vivendo para o Senhor, que não busca somente os seus próprios interesses, mas também o que é bom para os outros, para os nossos irmãos. Conforme Paulo nos escreve em 1 Coríntios 10, 24, e também lá em Filipenses 2, 4. Bonhoeffer disse assim sobre isso: apenas quem experimentou da união com Cristo, o cabeça, é que experimenta a doce comunhão pelo Espírito Santo com o corpo de Cristo. É só quem experimentou a união com Jesus, o Cristo, o cabeça, é que vai desfrutar dessa doce comunhão com o Espírito Santo e com o corpo de Cristo. É graça, nada mais do que graça de Deus. Não é mérito, é graça de Deus. O fato de que hoje ainda podemos viver em comunhão entre irmãos é por causa da sua graça, por causa da graça do Senhor. Porque sem isso, não temos como sobreviver juntos. Somos distintos demais, somos pecadores demais. Mas com Ele, com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, é possível sim. E essa é a garantia, está na sua palavra. É a palavra de Deus que nos garante isso. Nossa união consiste unicamente no que Cristo fez por nós, por causa daquela cruz do Calvário, no centro da história da humanidade. É que cristãos de todas as eras, línguas e nações podem experimentar desta doce comunhão. Mesmo você sendo tão diferente, de lugar diferente, você pode experimentar algo deste óleo chegando em você também. Daqui a pouco a gente vai comer do pão e beber do cálice juntos. E este é o segredo, não é verdade? A gente chama isso de comunhão. Nós chamamos de comunhão esse momento. Ele não é somente comunhão com Deus, é uma comunhão entre nós. A Santa Ceia não é para ser celebrada sozinho. Não é. Essa é uma comunhão do povo do Senhor, trazendo à memória juntos o sacrifício e a ressurreição do Senhor. E ao comer e beber, você estará fazendo com gente muito diferente de você, não é? Gente com uma história de vida completamente diferente da sua. Gente com décadas de experiência a mais ou a menos que você. Gente que viveu coisas que você nem imagina, de estados diferentes, de sotaques diferentes,
de histórias eclesiásticas diferentes, de lutas contra o pecado muito diferentes das suas. Mas a gente vai comer deste mesmo pão e beber do mesmo cálice, a mesma santa comunhão, e vai ser bom, e vai ser agradável, porque ao fazermos isso, nós estamos dizendo, nós somos um só povo em Cristo Jesus, uma só nação em Jesus, e felizes em Cristo. Esse óleo, amados, ele toca todas as partes do corpo. Precisamos discernir isso. Não dá para ser parte do corpo e estar fora disso. Por isso, ser desigrejado não cabe no reino de Deus. Não cabe. Um movimento ainda que vai além, amados. Prestemos atenção, vai além de algo só fora. Às vezes nós temos gente vivendo desigrejada dentro da igreja. Pessoas que acham que podem ser cristão sem se envolver com o povo, com o corpo de Cristo. Amado, vai ficar sem óleo, vai ficar longe dessa graça. E um ponto que nós precisamos ficar atentos, e muitas vezes nós não percebemos, é que nós vamos criando subgrupos de afinidades dentro da igreja. Exemplo, os adolescentes, que terão dificuldades de se relacionarem mais tarde com os mais jovens, se fecham num grupo e eles terão dificuldade de se relacionar depois. Os jovens em si mesmados, que não se relacionam e têm dificuldade depois com os adultos. A gente passa do ponto. Nós passamos do ponto no que se entende somente para uma finalidade ministerial. Vamos nichando, segmentando a comunhão do corpo, gerando até divisão e mais dificuldade no coração dos irmãos. A igreja é esta unidade na diversidade de dons, de servir, de serviço. É este eixo central aqui, esta turma grande aqui, da qual a igreja gira. E isso aqui é o que você não pode perder. É este bando que caminha junto, que peregrina junto. Porque isso aqui é bom, é como o orvalho de Hermon, né? Diz o texto, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. E o Monte Hermon, eu acho que todos sabem, ele é o monte mais alto de Israel, o Monte Hermon. E ele é famoso pelo seu orvalho. Já o Monte Sião, onde Jerusalém é edificada, é mais baixo, não é? E a figura aqui é semelhante à do óleo. É algo que vai escorrendo para baixo. O orvalho do monte mais alto desce para os montes mais baixos e alcança todos. É isso que Davi está trazendo. E nós podemos mergulhar aqui e pensar, o mais alto serve os mais baixos. O maior serve o menor. O maior sempre serve o menor. Assim como foi com Cristo, com Jesus. O servo sofredor veio para servir. E nós também servimos. Nós também precisamos servir. A harmonia e a comunhão devem percorrer por todo o corpo, por toda a igreja, alcançando aqueles que estão até nas beiradas. Aqueles que às vezes estão a ponto de sair fora, nos seus limites da vida.
As figuras que Davi utiliza mostram que o orvalho ou o óleo chegam mesmo a quem geralmente está quase fora, quase longe. E isso deve nos fazer pensar, porque talvez seja a sua situação, talvez você mesmo se veja alguém que está fora, que está longe, ou aquele que vem à igreja, que gosta de vir, que gosta de cultuar, que ouve a mensagem, que participa da comunhão, mas você não conhece quase ninguém, você talvez conhece um ou outro, talvez aquele que senta bem pertinho de você aí, porque nós somos assim, né? Nós, domingo a domingo, nós sentamos no mesmo lugar. No mesmo lugar. É bem interessante olhar daqui. Eu sei até quem falta na igreja. Porque a cadeira está... é fulano. Não veio hoje. Nós somos aculturados dessa forma desde a escola. Sentar na mesma carteira. E nós vivemos a vida sempre no mesmo lugar. Quando o Senhor dá aquele chacoalhão, a gente fica bicudinho. Porque a gente gosta de rotina. Gosta de estar tudo certinho. Sempre no mesmo certinho. Aí o Senhor vem, o vento impetuoso, o Espírito Santo, o F5. Chacoalha tudo. Aí nós ficamos bicudinho. O que está acontecendo? Deus é bom, queridos. Deus é muito bom. Amados, são tantos lugares que nós podemos servir a igreja. E nós queremos que esse óleo chegue a todos. Chegue a todos. Para que possamos desenvolver a nossa vocação para a qual nós fomos chamados para servir. E você que já está bem envolvido na igreja, você também tem responsabilidade nisso. E entenda, isso é bem prático, é algo prático. Não é algo de a gente ficar orando, Senhor, fala onde eu vou servir. É muito prático. Eu vou dar um exemplo aqui que é fantástico o que essas mulheres fizeram. Né? Porque às vezes nós nos identificamos com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós estamos passando. E tem um grupo grande de mulheres grávidas, e a maioria já ganhou o bebê, né? E elas se uniram, criaram até um grupo de WhatsApp, e elas se reúnem, estão conversando para falar de bebê, claro, né? Da gravidez, mas elas estão falando coisas também do coração. Já foram ministradas até pela pastora. É íntima, vai trazer uma palavra para nós. E assim, desenvolvendo o ministério de grávidas. Que bênção. Assim os homens também, né? Cadê os homens? Homens que gostam de falar dos seus corações. Abrir o coração um para o outro e chorar junto. Tem aqueles que são apaixonados, amam a teologia, e está tudo bem. Aqueles que gostam de falar só sobre Bavinck, sobre Bonhoeffer, Spurgeon, John Bunyan, Jonathan Edwards e tantos outros, tantos vultos, tantas expressões que fazem o coração desta turma cantar, de tanta empolgação e alegria. Mas tem gente que não está preocupado muito com isso. E está tudo bem. A gente segue caminhando. Gente que é bem diferente da gente. E vai ser muito bom se você sair de si mesmo e encontrá-los onde estão. E você também ser encontrado por eles. Isso é bom. Isso é agradável. Isso é unidade de igreja.
Você encontrar o seu irmão onde ele está e você ser encontrado por ele. Se disponha, meu amado, de gente que não participou das suas histórias do passado, mas que pode sim hoje partilhar das histórias que estão sendo construídas a partir de Cristo, a partir de choros, a partir de risadas. Construa a história com o seu irmão. A gente precisa mudar isso, amados, como igreja. Você cristão é chamado para uma vida além do normal, além do normal, em conhecer a situação e os interesses de quem não se parece nada com você, mas que é parte deste mesmo grupo e crê como você crê. Ter amor pela diversidade do corpo de Cristo é uma das coisas mais belas e poderosas do cristianismo. É muito bom. Consideração pelos que não têm trajetórias ou situações de vida em comum, mas que partilham do mesmo Senhor, do mesmo Jesus, do mesmo pão, do mesmo cálice, alcançando aqueles também que estão fora do grupo, que estão na beiradinha, quase fora, estão chamados para todos. Deus nos outorgou isso, reconciliarmos. Reconciliação. E por fim, para terminarmos, o Salmo nos mostra que comunhão dos cristãos é necessário. A vida em comunidade, ela é necessária, porque nós somos criados e depois redimidos para isso. Jesus, o próprio Jesus orando ao Pai, ele pede sobre isso. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17. Ele pede ao Pai que nós sejamos unidos e marcados pela união, pelo único laço nesse mundo que não nos quebra, que é o sangue e a glória dele, a glória do Senhor. Porque hoje em dia somos ensinados cada vez mais no individualismo consumista. Faça o que é bom para você. É isso que o mundo ensina. Faça só o que é bom para você. Essa é a realidade desse mundo. Não faça nada que não faça bem para você. E nós estamos acostumados a sermos tratados como consumidores. E nós queremos ser assim na vida da igreja também, caminharmos em unidade desse jeito. E com isso a gente para de fazer e cumprir a ordem bíblica de chorar com os que choram, de se alegrar com quem se alegra, que a bênção e o cuidado mútuo passa por isso. Passa por nós fazermos coisas que às vezes são desagradáveis, sim, que nos tiram do nosso conforto, que nos tiram dos nossos hábitos, mas envolve crescimento, amadurecimento, transformação. Essa comunhão mostra a glória da criação e o propósito do Senhor. É sempre assim, aponta para a glória do Senhor e o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, que nós percebamos que isto é necessário para uma boa vida cristã. O Senhor gosta de abençoar e trazer vida neste contexto conjunto, igreja. O Senhor quer que você experimente crescimento, vida em comunhão, em grupo, e isto envolve ser treinado pelo Senhor no choro e no riso, afiando um ao outro. Quando nós caminhamos junto, nós vamos sendo afiados um ao outro. Muitas vezes tem choro, mas tem alegria também nesta caminhada.
E a gente precisa aprender a fazer isso, irmãos. A fazermos isso. Quanto mais você conhece o povo do Senhor, sendo refeito à imagem de Cristo, mais você conhece de Cristo. Só assim. Mais nós vamos conhecendo Cristo em nós, quando nós vamos vendo na vida do outro, Cristo sendo formado nele. Porque Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nos seus irmãos, em ritmos diferentes do nosso, mas Ele está realizando. Quanto mais vivenciamos no corpo de Cristo, mais intrepidez, mais coragem, mais fé teremos, porque estaremos mais envolvidos nas lutas, nas dificuldades, nos desafios da igreja, um do outro. E é justamente por isso que nós vamos ver os milagres de Deus, o que Deus faz e o que Deus realiza dentro da igreja. Assim nós veremos. Aqui Deus ordena a sua comunhão, a sua bênção, a vida para sempre, Ele fala. Vida para sempre, porque nós estamos nessa jornada, estamos nesta peregrinação, o rumo à Nova Jerusalém. E há perigo, sim, neste caminho. E nós estamos dizendo, eu te protejo, você me protege, porque há tentações do caminho dessa jornada. E vai ser muito mais fácil vencer se tiver irmão corajoso do seu lado, dizendo, eu estou junto, eu estou contigo, eu estou junto, eu estou contigo. Não desista, meu irmão, não desista. Então, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, você está fazendo isto em bando, numa unidade, e tem cicatrizes que nós nem imaginamos, tem dores que nós nem imaginamos. Gente que confessa a mesma fé, que crê no mesmo Senhor, que passa a semana difícil com lutas, e você olha para o lado, você olha para essa turma e você vê uma irmã com um bebê no colo. Você vê um casal que nem consegue se levantar para louvar o Senhor, de tão machucado que está. Você olha do lado e tem uma turminha jovem ali, tem um casalzinho jovem no início da jornada, e eles creem nas mesmas coisas que você crê. Essa é a igreja do Senhor gloriosa. Quando a gente canta e adora, quando nós estamos aqui, nós ouvimos esta mesma mensagem, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma comida santa, e isso é importante para a gente. Mas é muito importante também para aqueles que não creem. Sabe por quê? Porque o caminho que nós estamos percorrendo, o caminho que nós estamos peregrinando, eles estão olhando. Tem gente olhando no caminho, vendo a gente passar. E eles estão pensando e dizendo, quem é essa turma que anda cantando? Quem é essa turma que anda adorando? Quem é essa turma que é um com o outro por algo maior? Quem é essa turma? Em João 13:35, a Bíblia diz, através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Alguns de nós chegaram aqui completamente animados, cheios do vigor espiritual,
Logo ali na porta, eu logo percebi uns irmãos cheios, aleluiados. Outros chegaram aqui nas últimas, na reserva do tanque. A luz já acendeu na quarta-feira. E você não passou no posto para abastecer. Mas você está aqui. Você está aqui, mesmo exausto espiritualmente. Você está aqui, na comunhão dos santos. E nós aprendemos na comunhão dos santos sobre vida e morte. Estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Exortamos uns aos outros e lembramos uns aos outros o dia que se aproxima. Então aguenta aí, meu irmão. Aguenta aí. Aqui é que o Senhor nos prepara. Aqui está a bênção. E o Salmo termina dizendo: o Senhor abençoa essa comunhão para sempre. Para sempre. Aleluia. Então hoje nós vamos celebrar o Senhor, celebrar a sua morte, celebrar a sua ressurreição, porque através da ressurreição de Cristo, é por isso que nós estamos aqui. É por isso, porque Ele ressuscitou, e esta viva esperança está em nós, está depositada em nós, através de Cristo Jesus, e o seu Espírito testifica esta verdade em nós. Então vamos celebrar.